Bom dia, amigos e amigas, bom dia, povo e pova. Eu sou o Daniel Nonato, lembrando a todos e a todas que vivemos um tempo de pandemia, então quem puder, fique em casa, quem tiver que sair, use máscara, álcool em gel, se cuide porque a pandemia ainda está matando. Então vamos nós lembrando a todos e a todas que também é importante a gente olhar para a realidade lá da Ucrânia, né, do leste europeu, e rezar, como o Papa pediu, para que a guerra cesse. Mas não podemos esquecer os outros conflitos no mundo aí, tanto na África como também em Israel, lá com os palestinos, e outros conflitos que estão acontecendo no mundo. Ontem a ONU votou uma resolução e 35 países foram abstêmio e um votou a favor. Um que votou a favor é a própria Rússia, é claro. E o Brasil acompanhou o voto da maioria, 141 votos votaram contra a Rússia, ou melhor, para que a Rússia cesse os ataques, a violência gratuita contra a Ucrânia. O interessante é que eu vi a matéria e nós observamos o ucraniano, o chanceler ucraniano, quase não saiu, ele fazendo uma denúncia e ele colocando toda a dor de uma guerra de um lado e depois o russo rebatendo, dizendo que aquilo não procedia. Parece até aqui no Brasil, quando a gente vê algumas denúncias contra alguns candidatos, tanto da esquerda como da direita, né? Não é bem isso, ele quis dizer. E o interessante é que o nosso embaixador está tentando, desde semana passada, desde sempre, identificar e querer dizer que o Bolsonaro falou, mas não foi contra a Rússia. O interessante é que já se percebe que nós brasileiros não vamos conseguir trazer aquilo que eu falei na live de ontem sobre a questão do fertilizante. Não tem mais estrada, não tem mais diálogo, não tem mais como. As contas da Rússia congeladas e então, infelizmente, o Brasil, mesmo se mantendo na neutralidade, vai ter aí o prejuízo junto à questão do fertilizante. Também ontem, vendo algumas notícias, alguns sites e jornais, eu fui informado pela internet que nós tínhamos uma empresa de fertilizante aqui no Mato Grosso que foi vendida há um mês atrás com a bênção do presidente para a Rússia, para uma empresa russa. Então é isso aí, nós estamos aí vivendo aí um pouco de dificuldade, lembrando que esta guerra vai trazer para o nosso país a justificativa para o preço alto do combustível, vai trazer também para o país as justificativas possíveis para as nossas imperfeições na parte da economia. Lembrando a todos e a todas que ontem também iniciou a Semana Santa, a Quaresma, Semana Santa. A Quaresma, tempo de meditação, jejum e oração, tempo de reflexão sobre nossas escolhas. E nós lemos ontem o Evangelho de Mateus, capítulo 6, e depois, na minha live de ontem, eu falei uma parte de 16, né? Versículo 16 ao 18. A gente leu ontem e foi uma parte do Sermão da Montanha. E hoje nós vamos ler Lucas, capítulo 9, versículo 22 ao 25. O interessante é que o Evangelho de Marcos, lido ontem de ontem, que nós lemos Marcos, capítulo 10, versículos 27 ao 37, quando Jesus fala sobre a importância de segui-lo, está bem alinhado com esse Evangelho, pois Jesus, no Evangelho de hoje, vem falando sobre a importância de segui-lo. E o texto de hoje, também Deuteronômio, capítulo 30, versículo 15 a 20, fala sobre o povo que vivia no exílio e o povo que estava isolado, o povo de Israel, que é convidado sobre refletir sobre a sua situação de vida e acolher com Deus a aliança, fazer com Deus a nova aliança. Nós que estamos vivendo aqui à margem do desemprego, nós que estamos vivendo aqui algum problema de saúde, nós que estamos vivendo todas as dores da vida, somos convidados, mesmo com a dificuldade, a rever as nossas posições e nos enchermos de esperança. Também hoje nós queremos olhar claramente que o autor sagrado, ele tenta trazer assim uma contraposição desse texto de Deuteronômio, capítulo 30, versículo 15 ao 20, entre o bem e o mal, entre a bênção e a maldição. Há que fazer a gente olhar claramente entre o bem e o mal, é nós que escolhemos. Entre a bênção e a maldição, somos nós que escolhemos. Lembrando
que essa leitura de hoje aqui no texto de Deuteronômio, ele traz para a gente um Deus muito paterno, um Deus presente, um Deus que respeita nos querendo o nosso bem, aquele Deus de verdade, o Deus próximo, o Deus que coloca para nós a escolha entre a vida e a morte, e tem que saber escolher. Se escolhes matar, também morrerás, assim diz o texto. Lembrando assim, que o Senhor traz para nós no texto de hoje uma novidade, a importância de nós estarmos dispostos a viver plenamente o projeto dele. Bom, ninguém vai escolher a morte, ninguém vai escolher sofrer, ninguém vai escolher sofrer, ninguém vai escolher a dor, ninguém vai escolher o sofrimento, e tampouco vai escolher passar o outro para trás. Não deveria ser assim. A escolha da vida é uma escolha com certeza de todos nós. O interessante é que Jesus, quando traz no Evangelho de hoje, Lucas capítulo 9, versículos 22 ao 25, Jesus traz para nós hoje a escolha da vida, a escolha da vida. Por isso ele coloca claramente sobre a importância de segui-lo carregando a própria cruz. A importância de segui-lo trazendo para conosco o seu exemplo. O ensinamento de Jesus, a proposta de Jesus, ele não traz uma proposta diferente, a não ser de todos os grupos religiosos. Todos nós, quando participamos de um grupo de igreja, de comunidade, ou mesmo nos convertemos, nós somos convidados a uma renúncia das nossas vontades. O interessante ainda é que o Evangelho de hoje nos convida a meditar sobre as nossas escolhas, sobre nossas práticas. A vida é uma oferta perfeita ao Deus da vida. Nessa quinta-feira da Quaresma, depois das cinzas, nós somos convidados a ofertar nossa vida como um gesto concreto, na humildade do dia a dia, e aceitar com serenidade as dores e os sofrimentos, as cruzes, aquilo que impede às vezes de nós até rezarmos, e dar graça a Deus, porque isso nos ajuda. Irradiar o testemunho de Jesus, irradiar a vontade de Deus, transmitir isso mesmo naquilo que nós estamos vivendo. Nesse momento no Brasil, mais de 12 milhões de desempregados, eu faço parte dessa multidão. Temos pessoas morrendo ainda pela Covid-19, mais de 645 mil mortos. E seguir Jesus tem que também tomar essa cruz do dia a dia. Muitas das relações matrimoniais, muitos dos casos de amores e muitas das relações até de trabalho, acontece o fim pelo cotidiano. Por isso, tomar a cruz do cotidiano e seguir Jesus, lá no versículo 9, capítulo 9, versículo 23, seguir na mansidão, sabendo esperar, sabendo ouvir, na humildade do coração. Aprender de Jesus é aprender porque ele ensina sem violentar. Aprender de Jesus é ser humilde de coração, aquilo que nós rezamos na liturgia católica. Jesus nos faça humilde de coração, lá em Mateus 11, 29. Também aquilo que o Papa fala sobre a importância de levar, de trazer, de comunicar a bondade e a alegria. Aí nós lembramos da alegria do Evangelho, Evangelho Gaudium, que o Papa lançou sobre a importância de estar feliz por poder testemunhar o Evangelho. De coração, somos convidados a levar perante Jesus a nossa vida, mesmo na dor. Jesus anuncia pela primeira vez, indo a Jerusalém, sobre a sua realidade da paixão aqui em Lucas. Jesus anuncia que ele vai sofrer as consequências de ser profeta. Ele anuncia para um grupo pequeno de discípulos, anuncia para um grupo pequeno de amigos, e ele diz: olha, nós estamos aqui e saiba que o caminho nosso é torturoso, que o caminho do reino é um caminho de dores. Muitas das vezes nós queremos ficar lá no texto de Marcos, que nós lemos ontem, quando diz que você vai ter uma recompensa 100 vezes mais, aquela teologia da prosperidade. Todos somos convidados a também ensinar esse caminho, de acordo com a nossa tradição católica, evangélica, de acordo com a nossa tradição de seguir Jesus, envolve sobretudo seguir nos passos de Jesus,
também assim aceitando e vivendo as crucificações do dia. Aqueles que querem seguir Jesus, muitas das vezes querem seguir aquele Jesus ressuscitado, o Jesus potente, o Jesus dos milagres, o Jesus das curas, o Jesus do poder. Mas esquecem de seguir Jesus, o servo sofredor. Por isso o salmo de ontem que nós lemos, nós rezamos ele, o miserê, Senhor, tem de mim misericórdia, meu pecado todo inteiro me levai, é reconhecer também as nossas falhas perante a nossa vocação de cristão. Desde que nós fomos convidados a seguir Jesus em nossas caminhadas, somos convidados também a ser desprezado por este mundo, a ser condenado a 1000 mortes, as mortes sociais, porque nós não chegamos, não somos daquela rodinha, não aceitamos aquela propina, quem trabalha no meio para o serviço público, não concorda com as coisas erradas do sistema. Esses são os otários que seguem Jesus. A cruz de Jesus é uma cruz que dá a vida e uma vida verdadeira. Por isso, nós devemos estar prontos para também entregarmos nossa vida à pessoa de Jesus de Nazaré. Nada que nós temos nos pertence. Nada que nós temos pertence à nossa existência. Tudo vem de Deus. Tudo é Deus que confia a gente. A nossa vida, ela tem que ser uma oferta de amor, uma oferta plena, uma oferta que envolve, sobretudo, reconhecer. E hoje ainda, lembrando de Petrópolis, que alguns estão esquecendo devido às guerras na Ucrânia, lembrando da Ucrânia, das guerras da Ucrânia, lembrando de todos aqueles e aquelas que estão passando. E eu ontem ouvi o testemunho de uma pessoa falando sobre um cidadão religioso, um pastor, que caiu e está sofrendo de dependência química. E alguém falava assim, mas ele não tinha Deus no coração. Só Deus sabe o que aconteceu com esse jovem pastor. Há outros contando a história de amigos que são de comunidade, que se afastam da igreja. E eu vi uma frase de uma pessoa colocando que não podemos querer que a igreja nos reconheça. Não podemos querer que a comunidade nos reconheça. Mas nós pedimos que os líderes religiosos respeitem e valorizem os seus fiéis. Que nós valorizemos e respeitemos os outros em nossas igrejas. Que nós possamos entender que carregar a cruz também envolve suportar o fraco na fé, como diz São Paulo Apóstolo. O evangelho de hoje ainda, quando Jesus traz para nós essa notícia, é um evangelho curtinho, Lucas 9, versículo 22 ao 25, traz claramente que também ser cristão é encarar a crucificação. Muitos de nós estamos vivendo a quaresma e queremos que a quaresma seja resumida somente à Páscoa, mas não esqueça que na Semana Santa nós teremos aí o momento em que Jesus é traído, o momento em que Jesus é julgado e crucificado. E quantas das vezes nós julgamos o Cristo na figura do irmão? Nós justificamos nossas escolhas, as nossas práticas de fé, dizendo que aquele ou aquela outra pessoa não é digna desse ou daquele trabalho pastoral, da missão. Invocamos o catecismo, invocamos o direito canônico, invocamos a Bíblia, invocamos tudo enquanto é documento para justificar as nossas escolhas e, às vezes, algumas escolhas erradas. Por isso, quando nós temos aí nesse ano o lançamento da campanha da fraternidade, e a campanha da fraternidade vem trazer para a gente aí sobre a importância da educação. Não a educação apenas como um meio para formar pessoas, não a educação mercadológica, como diz o povo, outra palavra nova, não a educação mercantil, onde nós temos que estudar e nos formar para poder gerar. E diante do país que criou agora o novo ensino médio, com escolhas para poder você estudar no último ano, você podendo excluir disciplina. E você sabe muito bem que nesse negócio de excluir disciplina, quem vai excluir vai ser os pobres que serão excluídos nos mercados de trabalho. A educação não pode ser mercantil para poder apenas gerar trabalho, gerar emprego, força de mão de obra barato. Por isso, o ministro da Educação, o senhor ministro da Educação, colocou lá bem claro, aquele jeito dele, que devia se investir mais na questão de formação técnica,
porque poucos pobres deviam ir para a faculdade não era para todos. Quando somos criados com direitos de irmos aonde nós quisermos. Se você quiser fazer medicina, que você que é pobre, que isso pudesse ser valorizado, que você pudesse fazer medicina. Se você quiser fazer qualquer outro curso, infelizmente nós sabemos como que funciona. E aquilo que nós escutamos na década de 90, na década passada também, quando nós escutamos a frase mais interessante, que é: quando um rico estuda, vai para o colégio particular. E aqui vale também os colégios católicos, e aí eu falo os colégios religiosos, que tem um ensino top, com os preços absurdos nas mensalidades. E aí, para poder manter a estrutura da congregação e etc e tal, e aí você vê claramente, ele vai estudar no colégio particular, o filho do rico. Quando chega na época da faculdade, ele vai para a faculdade pública. Existe uma inversão de papéis. Por isso, hoje, também a educação é uma cruz que nós, brasileiros, e eu, na condição de professor, eu tenho que falar. A educação, ainda hoje, ela é um sistema injusto, onde divide a gente em castas. E quando nós tivemos aí no Brasil a correção no sentido de providenciar para que tivesse mais pessoas lá na universidade, muitos caíram de pau e criticaram esse sistema. Bom, eu paro por aqui, agradeço a vocês por terem me ouvido, lembrando a todos e a todas que nos escutam aqui via WhatsApp, também nós lá do YouTube e também no Facebook, que nós estamos precisando de emprego, de trabalho, se puder ajudar, nós estamos aí precisando de algum salário digno também. Lembrando a todos e a todas também que estamos numa pandemia. Então, por favor, quem puder, fique em casa. Quem tiver que sair, não deixe de usar sua máscara, não deixe de se cuidar. Lembrando aos amigos e amigas que tem gente morrendo ainda da Covid-19. E não esqueçam, Petrópolis ainda precisa de ajuda. E eu volto a repetir o que eu falei ontem. Volto a repetir. A Petrópolis de quem tem dinheiro, a Petrópolis de quem tem condições financeiras está se recuperando. Mas a Petrópolis dos barracos, a Petrópolis dos pobres ainda precisa muito da nossa ajuda. Fico por aqui, agradeço a você pelo carinho, pela presença. Hoje um pouquinho menos, ontem eu me alonguei mais, hoje eu vou falar um pouco menos. Agradeço a cada uma pelo carinho, pela presença, pelas orações. Quaresma é tempo de jejum, oração e penitência. Bom, nós brasileiros estamos numa penitência aí e vamos viver essa penitência um pouco mais para conseguirmos mudar essa pátria mãe Brasil. Fique com Deus, rezando pela Ucrânia, rezando por Petrópolis. Eu sou Daniel Nonato. Bom dia.